E a você também que nos acompanha pela internet, nós queremos desejar a você um ótimo momento de estudo, de conhecimento da Palavra de Deus e que a sua vida seja enriquecida. Eu morava em Salvador, isso já faz em torno de uns 15 anos por aí. E quem conhece Salvador sabe que Salvador é uma cidade com muitas opções de turismo. Eu estava com poucos anos de casado, eu acho que uns 3 ou 4 anos de casado, e minha esposa tomou a decisão de fazer uma viagem para o sul da Bahia, na casa dos pais dela, e ela foi passar o fim de semana, matar a saudade dos pais e dela também, e eu fiquei em casa em Salvador. Então eu pensei, poxa, eu estou aqui num domingo, eu vou fazer o quê? Ficar na frente da televisão o dia inteiro? Não, não dá. Eu vou sair, vou à praia. Aí resolvi ir à praia. E fui na Praia da Barra. Você conhece a Praia da Barra? Já viu? Lá perto do Farol da Barra. E do lado do Farol tem um local de banho que os turistas aparecem ali. Então eu resolvi não fazer muito esforço. Obrigado, querido. E fui ali para aquele local de banho, mas já era tarde, não era de manhã. E a maré tinha enchido. E eu resolvi entrar mesmo assim, em torno de umas 4 da tarde, o sol já não estava muito forte mais. Entrei numa parte que eu já estava acostumado a entrar. Num dado momento, para quem conhece, aquela parte é como uma pequena bacia. A água entra e ela também sai por quase que um beco assim. Num dado momento veio uma onda forte que me jogou um pouco para frente, mas quando voltou com vontade. E me puxou pelo canal. E nisso que me puxou pelo canal, eu senti que meus pés não estavam pegando mais ou pisando, encontrando o chão. Eu pensei, eu tenho 2 caminhos aqui. Ou eu espero a onda voltar para me levar de volta e eu vou nadando, ou eu me desespero. Aí eu pensei na primeira opção. Melhor não me desesperar. E comecei a dar abraçadas. E eu pensando, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque esse negócio não vai prestar não. Num dado momento, esse pequeno dedo encostou numa pedra. A pontinha dele foi o suficiente para segurar todo o restante do corpo. E esse dedinho segurou e fixou. Depois coloquei o outro dedo, o terceiro, o quarto, coloquei a mão, fui puxando, até que eu consegui subir na pedra e fui saindo de mansinho, envergonhado, olhando para ver se alguém tinha observado que eu quase me afoguei. Quando eu cheguei na calçada, estava saindo para ir em direção ao carro, e então um vendedor ambulante olhou para mim e falou, essa foi pouco, hein? Passou perto, hein? Por pouco, hein? Eu falei, é verdade. Ele estava me observando. Sabe, uma rocha, apenas a ponta de um dedo segurando uma rocha, salvou a minha vida. Sabe, querido, querida, a gente se encontra muitas vezes em momentos de desespero, de ansiedade, de angústia, e a única coisa que a gente precisa é apenas a ponta do dedo segurando a rocha. E se a gente alcança, a gente encontra a salvação. Essa noite eu quero trazer para você mais uma doutrina. As doutrinas que fundamentam nossas crenças. Não sei se eu vou conseguir passar aqui. Não estou conseguindo passar. Passei. É aqui em cima. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem 6 doutrinas. 6 doutrinas. Eu sei que você já ouviu falar que são 28 doutrinas, mas não.
são 6 doutrinas. E quais são essas 6 doutrinas? Eu estou tendo, acho que alguma dificuldade, eu acho que é aqui que eu, pronto. Mas não, pronto, agora foi. Essas 6 doutrinas são as seguintes: doutrina de Deus, doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. Todas essas doutrinas, elas estão baseadas na Bíblia, fundamentadas na Bíblia, e elas são interligadas, elas são interdependentes. Obrigado, querida. Elas são interdependentes, ou seja, uma doutrina leva a outra. Não é possível você separar uma doutrina da outra e isolar apenas e dizer, não, eu só creio nessa doutrina. Porque ou você crê em todas ou você não crê em nenhuma. Nós já falamos aqui no domingo. Peraí, passou demais. Eu estou me debatendo aqui. Pronto, aqui. Nós falamos sobre a doutrina de Deus no domingo. Falamos sobre as Escrituras Sagradas, falamos sobre a Trindade, o que é a Trindade, falamos sobre Deus Pai, Deus Filho, eu coloquei 2 ali, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu vou corrigir depois. Então, 5 crenças fundamentais: as Escrituras Sagradas, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, você já sabe, não é uma energia, não é uma força, mas uma pessoa, que junto com a Trindade formam uma unidade chamada Deus, e eles 3 são 3 pessoas da mesma essência, a mesma natureza. Essa doutrina, ela indica e conduz direto para a próxima doutrina, que é a doutrina do homem. Pronto. E a doutrina do homem fala sobre a criação. Foi o tema que falamos ontem. A criação e também a natureza humana. Quem é o ser humano? O ser humano é mortal, ele não possui uma alma, ele tem a sua vida derivada de Deus e a sua imortalidade depende de Deus. Ou seja, por causa do pecado perdemos esse direito à imortalidade derivada de Deus, mas em Jesus, aceitando Jesus, nós temos o direito imerecido, chamado graça, de ter novamente a imortalidade. Vamos explicar isso agora. E aqui é onde nós estamos. A doutrina da salvação. A doutrina da salvação é uma doutrina que fala que Deus, ele não tem problema de esquecimento. Ele não esquece os filhos e as filhas que ama. Ele nunca vai esquecer de você. Ele sempre vai estar ao seu lado. Deus, ele poderia ter simplesmente abandonado a sociedade humana. Deus poderia ter esquecido de nós. Existe uma doutrina, não é doutrina, na verdade é uma teoria muito antiga chamada deísmo. O deísmo é uma ideia, no período do iluminismo, de que Deus criou todas as coisas, mas abandonou a sua criação por si próprio. E alguns foram derivando o deísmo. O deísmo chegou até a ser considerado como evolução teísta, ou seja, Deus criou, mas a questão é que houve uma evolução e foi se desenvolvendo, foi gerando até chegar ao ser humano que hoje é. De alguma forma, o ser humano sempre tenta encaixar os seus conceitos com a teologia bíblica, mas não há um encaixe perfeito. A questão é que a própria Bíblia revela quem é Deus e o que Ele fez por você e por mim. Vamos lá, eu vou convidar você para abrir a Bíblia em alguns textos para a gente compreender mais. Vamos falar sobre o primeiro tópico da doutrina da salvação, que é o grande conflito. O grande conflito, o que foi isso? Abra sua Bíblia agora, eu vou pedir para que você procure os seguintes textos. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto,
Está pequenininho aqui, mas eu vou falar. Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 18. Tem alguém aqui que pode abrir a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 28, verso 12 a 18? Agora. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante e o berilo, o ônix e o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda de ouro. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Até o 18. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis sucuns, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. É o 18. Obrigado. Deus te abençoe. Essa profecia alegórica, ainda que tenha sido declarada contra o rei de Tiro, na verdade ela é uma declaração do que aconteceu em tempos antigos, numa situação muito semelhante, claro que numa proporção muito maior do que aconteceu com o rei de Tiro. Trata-se de uma rebelião. Existia um anjo que era o cobridor do trono de Deus. Ele era ímpar, não existia ninguém semelhante a ele no céu. E o nome dele, ao contrário do que hoje é chamado ou entendido, era Lúcifer. Quando a gente fala em Lúcifer hoje, é até uma ofensa. Ninguém tem coragem de colocar o nome do filho de Lúcifer. Mas era um anjo de luz, era um nome lindo naquela época, além de ele mesmo ser sobrenatural, superior a todas as criaturas. Ele era, eu diria, que a obra-prima de toda a criação do universo. Mas a grande pergunta é: como o pecado pode surgir dentro de uma mente perfeita? Claro, nós que estamos dados ao pecado e nascidos no pecado, até entendemos que o pecado faz parte da nossa natureza. Uma criança já nasce em pecado, ainda que ela não nasça pecando, mas ela nasce em pecado. O salmista diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos a tendência natural para pecar. Você quer saber que uma criança nasce em pecado? É simples. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Pois é, seu filho ou sua filha tinha piedade de você nas madrugadas quando começava a chorar? E dizia com o choro que queria comer, que queria mamar e que estava com fome, e não estava preocupado ou preocupada com você, se você estava cansada, passou o dia inteiro trabalhando. E o que é isso senão egoísmo? Então, nós nascemos em pecado. Agora, como é que um anjo santo poderia pecar? Como alguém que não havia conhecido o pecado? Gente, deixa eu explicar para você, o pecado não é uma energia, o pecado não é uma força, o pecado não é nada mais além de uma decisão. O pecado é uma decisão. Porque quando Deus cria seus filhos, Ele dá o livre-arbítrio. E o pecado sempre foi uma possibilidade. A rebelião e a rebeldia sempre foi uma possibilidade. E Deus permitiu que o pecado se desenvolvesse na mente daquele anjo, porque, afinal de contas,
Eu vou usar aqui uma ilustração. Há uma lenda urbana no estado do Espírito Santo. E lá é onde fica a fábrica de chocolates Garoto. Você já comeu alguma vez o chocolate Garoto, né? Pois é, essa lenda urbana é mais ou menos assim. Não sei se isso procede, mas dizem que quando alguém vai trabalhar na fábrica de chocolates Garoto, os gerentes ou os superiores falam para a pessoa comer todo o chocolate que ela quiser. Coma à vontade. Imagina você sendo contratada ou contratado para trabalhar numa fábrica de chocolate, né? Você ia se esbaldar, né? E depois que a pessoa come tudo que ela quer, chega um momento que enjoa. E não quer nem mais saber de comer. Daí por diante, ela já comeu tudo que poderia estar comendo ao longo do seu tempo de trabalho e ela não come mais. É só uma lenda urbana, talvez não tenha nenhum procedimento, mas ilustra o que eu estou falando sobre o pecado. O pecado não foi uma criação de Deus, mas foi uma permissão de Deus. O pecado é um subproduto da graça divina. O que eu quero dizer com isso? Então Deus criou o pecado? Não. O pecado era uma consequência possível dentro do contexto da graça, porque se Deus permite o livre-arbítrio, Ele está dizendo: eu permito que você me desobedeça. Eu permito que você se rebele contra mim. E Deus permitiu que o pecado existisse para que um dia, ao experimentarmos o pecado e todo o universo presenciar o que o pecado faz de destruição na vida dos filhos e filhas de Deus, todos nós decidíssemos um dia nunca mais querer o pecado como uma experiência a ser vivida. Portanto, o pecado tinha que aparecer sim, para que nós pudéssemos ter toda a clareza de que não é uma boa proposta a ser experimentada. Mas voltando aqui à situação de Lúcifer. Lúcifer, então, ele tomou a decisão de pecar porque ele cobiçou o trono de Deus, ele queria ser maior do que Deus, ele queria destronar Deus, ele queria a adoração que todos os seres do universo ofereciam para ele, para Deus. Mas Lúcifer não pôde ficar mais. E o texto bíblico de Apocalipse diz, capítulo 12, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos, o arcanjo Miguel e seus anjos, lutaram contra o dragão, o diabo, a antiga serpente e seus anjos, e eles não prevaleceram e foram expulsos do céu. Eu não sei como foi essa batalha, se no estilo de ficção científica hollywoodiana com raios de laser, sabre de luz, sei lá o que, só sei que a batalha foi feia e o negócio não prestou. Na casa de paz, na casa de tranquilidade, onde jamais seria possível entender que o pecado surgiria, mas surgiu na casa de Deus. Foi expulso de lá. E você pode até perguntar: pastor, mas por que Deus não acabou com o pecado ali? Por que Ele não extirpou? Porque se Ele acabasse com o pecado, logo nós não estaríamos sofrendo hoje, porque a gente sabe que o inimigo veio a essa terra, tentou Adão e Eva, levando toda a humanidade ao pecado. Por que não destruiu Deus Satanás ali? E ali acabava com essa história, não permitia que o pecado se desenvolvesse? Eu vou te dizer por quê. Uma vez, a minha filha tinha cerca de uns 3 anos de idade. E eu estava me arrumando para ir para uma reunião num sábado à tarde. Aí, bem, quem ouviu a minha história ontem, sabe que eu passei muitos anos junto com a minha esposa tentando ter filhos. E eu sou um indivíduo com idade de avô, mas que sou pai, por causa disso. Então, minha filha estava assistindo um desenho animado no sábado, um desenho do NT Kids, da Novo Tempo, estava muito focada. E eu sempre fui um grude com os meus filhos, sempre fui de abraçar, de beijar, de grudar neles. E antes de sair para a reunião, eu peguei minha filha, tasquei-lhe um beijo no rosto dela e apertei, e ela não gostou, porque ela não queria perder o que estava acontecendo no desenho.
A reação dela foi levantar a mão, girar o braço e pá na minha cara. Bateu com tanta força, mas a força dela de criança não doeu tanto quanto a dor na alma. Quando ela bateu e percebeu o que fez, ela se assustou e falou: pai, me perdoa, pai, me perdoa, pai, me perdoa. Eu disse: não, filha, fique tranquila, não está doendo não. Mas estava lá dentro no coração. Eu fiquei tão decepcionado com a minha filha. E eu saí de casa, peguei o carro, fui dirigindo e meditando: meu Deus, por que minha filha me bateu? Deus me respondeu ali. Ele disse: não é isso que você faz comigo todos os dias? A gente dá tapa no rosto de Deus todos os dias, com as nossas decisões de pecar. A gente gosta de pecar. A gente gosta de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E Ele disse que o que é bom para nós nos traz felicidade, mas a gente não quer a felicidade de Deus, a gente quer o prazer que é nosso. A gente dá tapa no rosto de Deus constantemente. E Deus permitiu que o seu rosto fosse espancado por Lúcifer, por vários milhares e milhares de anjos. Eu falo entre aspas espancado, por favor. Mas foi um insulto, uma ofensa e uma dor ao coração de Deus. Perceber que seres santos, conhecedores, que tinham tudo o que poderiam conhecer sobre Deus, tomaram a decisão de se rebelar. Talvez você já tenha feito essa pergunta: pastor, Lúcifer, ele poderia, se ele se arrependesse, voltar a morar no céu? Observe que Deus conhece os corações. Ele sonda profundamente cada coração. Ele sabia que Lúcifer não estava arrependido. Mas nós, seres criados, não temos o poder de Deus, que é a onisciência, de ver. Mas Deus sabia que Lúcifer não estava arrependido, mas deu chance para ele se arrepender. Deu chance para que ele, ao conhecer tudo o que precisava, muito embora ele achava que conhecia, ainda assim ele não se arrependeu. A escritora Ellen White, no livro Deserto da Tentação, eu acho que no 5º capítulo, ela diz que não existiam reservas de conhecimento sobre Deus que Lúcifer e seus anjos não conhecessem. Eles sabiam tudo sobre Deus, nós é que não sabemos. Nós é que estamos em pecado, em escuridade, escuridão, e desconhecemos sobre Deus. Então, Lúcifer não tinha condições de voltar para o céu, porque ele pecou porque queria pecar. Não existia margem, opção, dúvida, conhecimento ainda desconhecido para justificar a rebelião dele. Bem, Lúcifer foi expulso e o grande conflito saiu do céu e veio parar aonde? Na terra. Só que não foi só na terra, veio parar também no coração do ser humano. E por causa do coração do ser humano rebelde, o ser humano agora assume a função do inimigo de estar batendo no rosto de Deus, de estar ofendendo a Deus. E Deus poderia ter se esquecido do ser humano, da humanidade, mas ele disse: não posso esquecer. Você sabe por quê? É simples. Vamos lá para João 3,16. O que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero perguntar a você uma coisa. Se você soubesse que seu filho ou sua filha iria bater no seu rosto quando crescesse, espancar você, te explorar, te humilhar, negar a filiação ou a sua paternidade ou maternidade. Se você soubesse que seu filho ou sua filha, ao se tornar crescido, adulto, adulta, fizesse essas coisas contra você, você teria seu filho ou sua filha?
Se lhe dessem a opção de decidir antes de você gerar essa vida, se Deus revelasse a você, olha, seu filho quando crescer ele vai ser dessa forma, vai te fazer esse mal, decida, você quer ter esse filho ou filha ou não? O que você diria? O que você diria? Vai lá, fala para mim. Tem gente que opta em não ter filho, né? E aí, o que você diria? Você diria para Deus, sim, eu quero ter? Não, Senhor, eu não quero ter. Se é para sofrer assim, eu não quero sofrer, não. O que você diria? Difícil, não é? Difícil responder. Isso porque nós não temos a habilidade de ver o futuro. Agora, imagine Deus que tem a habilidade de ver o futuro. Olha, só quem anela muito ter um filho ou uma filha estaria disposto a vivenciar mesmo a dor de um relacionamento frustrado. Eu passei 7 anos da minha vida querendo ter uma filha ou um filho. 7 anos em angústia e ansiedade. Talvez haja casais que estejam me assistindo ou aqui alguém que esteja vivenciando esse drama, mas que daria tudo para ter a experiência da paternidade ou da maternidade. Uma vez, eu lembro, era um sábado pela manhã, eu estava me arrumando para ir para a igreja, já era pastor, e o telefone na minha casa não era celular, era telefone fixo, né? Alguns jovens não conhecem mais o que é isso, mas tinha um telefone fixo, que a gente atendia e discava assim. Tocou na minha casa. Quando tocou, eu fui atender. Quando eu atendi, alô, do outro lado a voz de uma criança ou um menino dizendo, pai, eu gelei. Pai, eu disse, não é seu pai aqui. Aí o menino desligou rapidamente. Aquilo foi uma facada tão funda no meu coração, uma dor tão grande, eu desabei a chorar ali. Eu ansiava. Se algum dia Deus dissesse para mim, Carlos, você quer ter um filho ou uma filha, sabendo que esse seu filho ou sua filha vai te trazer dor no futuro, pela minha ansiedade e angústia, eu diria sim, eu quero. Eu quero. Querido, querida, é isso que faz Deus diferente de nós. Porque se nós víssemos o futuro, talvez muitas decisões nós tomaríamos o contrário. Mas Deus sabia que a humanidade iria cair. Deus sabia que seus filhos, alguns iriam se rebelar. Mas ainda assim, o que moveu Deus não esquecer de você e de mim foi o amor. E o amor não é sentimento, tá? Amor é decisão. Eu decido amar, ainda que esta pessoa, este meu filho, se rebele contra mim, que até me abandone, que me magoe, que me torture, eu continuo amando porque quero amar. Bem, Jesus veio a esse mundo para um propósito: revelar que Deus é amor. A outra crença fundamental, número 9, diz vida, morte e ressurreição de Cristo. Na vida de Jesus, ele revela o amor do Pai. Na morte de Jesus, ele revela o amor do Pai. E na ressurreição de Jesus, ele revela o amor do Pai. Porque na vida, ele mostra como devemos viver de acordo com a vontade do Pai. Na morte, ele diz que o batismo é como a morte dele é um símbolo também de um batismo, em que eu morro para o mundo e eu ressuscito posteriormente como uma nova criatura no reino de Deus. Deus quer fazer de você uma nova criatura, Deus quer fazer de você uma novidade de vida,
Deus quer te dar uma nova história. Deus quer fazer com que você entre no túnel do tempo, volte no passado, aceite Jesus como Salvador da sua vida, avance no futuro e encontre-se com Ele lá na frente, um dia para a salvação, para a glorificação eterna. Por isso que Jesus viveu entre nós, Jesus morreu para nos salvar, trocando a sua perdição pela vida dele, e assim nessa troca nós temos direito à vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A próxima crença fundamental, a 10ª, é a experiência da salvação. Essa experiência da salvação, ela é o momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, que nós aceitamos a graça de Cristo. Eu vou avançar aqui um pouco, depois você pode anotar os textos. Eu acho que... Pode avançar um slide? Pode retornar. Pode retornar um pouquinho, pode retornar. Ali é 2 Coríntios 5, 17 e 21. Vamos para Gálatas 1, verso 4. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Já conseguiu o microfone? Conseguiu? Gálatas 1, verso 4. Gálatas 1, verso 4. Quem puder ler, aí leia com o microfone, usando o microfone. Gálatas capítulo 1, verso 4. A experiência da salvação nos mostra que quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós somos perdoados, nós somos justificados. Olha, você sabe de uma coisa? Eu vou te falar, Deus sofre de Alzheimer. Deus, ele sofre de Alzheimer, não é pela idade dele não, tá? É porque ele decidiu esquecer os nossos pecados quando a gente aceita Jesus como Salvador. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, verso 4. Quem pode ler? Gálatas 1, verso 4. Já encontramos? Pronto, vamos ouvir. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Jesus toma a decisão de se entregar para que você e eu tivéssemos a oportunidade de ter uma vida nova. Uma entrega completa. Quer ver? Você quer entender um pouquinho sobre o que é essa entrega? Eu vou falar mais uma vez, porque uma das formas de revelação de Deus é através das relações humanas. E o próprio Deus utiliza-se dessas figuras de linguagem para que a gente possa compreender o amor dele, que é o relacionamento de pai para com o filho. Você seria capaz de doar um órgão vital para que seu filho ou sua filha pudesse ter uma segunda chance de vida? Tudo bem, um rim você pode doar porque você tem outro, né? Mas e se fosse o coração? Você doaria? Sim ou não? Quem é pai ou mãe, diga aí para mim, doaria ou não por um filho? Sem dúvida. Daí você consegue perceber que essa ligação vital por um filho nos faz tomar decisões absurdas e loucas, porque é o amor que nos move a desmerecer-nos nós mesmos, a reduzir o nosso amor próprio para que outra pessoa a quem amamos seja feliz. Não é meramente um sentimento, não é meramente algo genético, mas sim uma decisão de amar. Ama, porque Deus não tem amor, Deus é amor, Ele é a essência do amor. Por último, crescimento em Cristo. O crescimento em Cristo é a outra crença fundamental dentro da doutrina da salvação. Salmo capítulo 1, ou melhor, não existe capítulo em Salmo, Salmo são sempre peças poéticas, então a gente não fala Salmo capítulo, e sim Salmo 1, verso 1 e 2. Deixa eu contar uma historinha para você. Eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade. Naquela época não existiam aventureiros como hoje existe na Igreja Adventista. Os aventureiros são um clube de escoteiros miris, entre aspas, numa linguagem para quem não conhece a cultura adventista. E os desbravadores estão numa linha hoje mais amadurecida, a partir dos 10 anos. Mas na minha época,
em 1900 e lá vai bolinha, não existia aventureiros, então existiam os desbravadores mirins. E minha mãe era diretora do clube, e para onde os desbravadores iam, os filhos tinham que ir junto também. E eu era o mais novo, então eu tinha um uniformezinho e tal, etc. E uma vez o diretor do clube me desafiou. Eu tinha em torno de uns 6 anos de idade. Ele disse: olha, quem decorar o Salmo 1 e 2 vai ganhar um presente que só ele vai poder usar. Ele falou isso para eu ouvir, para eu me sentir desafiado. E eu peguei aquele desafio. E eu fui para casa e eu disse: eu vou decorar o Salmo 1 e 2. Eu decorei. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu decorei e fui na programação especial dos desbravadores na minha igreja, aquele toquinho de gente, falei para o auditório esses 2 versos. E ganhei um presente. Uma caneta quilométrica. Você sabe o que é uma caneta quilométrica? Quem conheceu a caneta quilométrica? Conheceu? Não é só eu que estou velho não, hein? A caneta quilométrica era uma caneta azul, não é do caneta azul da internet, era uma caneta azul que soltava mais tinta que escrevia. Ela borrava o papel todo. Mas eu ganhei a caneta quilométrica, eu fiquei tão decepcionado com aquela caneta quilométrica. Assim, poxa, eu fiz tanto esforço, mas eu não imaginava que o presente maior não era a caneta quilométrica. Era guardar a palavra de Deus no meu coração. O salmista diz: como o jovem conservará a sua alma da impiedade, guardando a palavra de Deus no seu coração. E o crescimento em Cristo é não apenas você ficar estático no momento em que você é perdoado ou perdoada dos seus pecados, você recebe a justificação pela graça de Cristo que morreu na cruz por você. Ele troca com você a sua morte eterna pela salvação que Ele oferece através da cruz, e a ressurreição de Cristo é a confirmação de que você um dia vai morar eternamente com Ele nas mansões celestiais. Se nós ficássemos parados aqui apenas, ainda assim o cristianismo seria a melhor proposta de vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo ainda seria o melhor estilo de vida para se viver nesse mundo, porque ele nos tira de todas as complicações que são consequentes das decisões erradas. Mas a questão é que eu tenho certeza que você está aqui, ou você que me assiste pelo vídeo, aceita Jesus como Salvador da sua vida porque existe uma promessa. Quantos aqui lembram de uma publicidade antiga da televisão que dizia assim: eu quero a minha Calói? Era mais ou menos assim, né? A Calói, menino, menina, jovem, você não imagina, naquela época a Calói era o sonho de consumo de tudo quanto era menino e adolescente. E aí os pais da gente faziam assim: se você estudar, tirar boas notas, no final do ano você vai ganhar sua Calói. O que tem de gente aí esperando a Calói até hoje, hein? Que não chegou a despeito das notas, boas ou ruins. E a gente sonhava com isso. Olha, não venha com essa história de que você é cristão ou cristã só por causa do pastor, ou por causa da igreja, ou por causa da doutrina, ou porque Jesus morreu na cruz. Tudo bem, essas coisas são motivos, mas somos cristãos e cristãs, porque existe uma promessa que nos motiva a permanecer no cristianismo, crescendo no cristianismo, que é a salvação em Jesus e a eternidade. A eternidade é a nossa motivação para continuar crescendo. E como é que a gente continua crescendo em Cristo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
O crescimento em Cristo só é possível se você meditar na palavra de Deus diariamente, se você buscar a palavra de Deus diariamente, se você orar diariamente, se você falar do amor de Jesus diariamente. Olha, muita gente tem pouca fé, muita gente é fraca na fé, porque não entendeu que o cristianismo nada mais é que relacionamento diário com Cristo. Quando vem uma provação, tem gente que se descabela, rola no chão, perde noite de sono, fica sem fome, emagrece, entra em depressão. Por quê? Porque não entendeu que cristianismo não é um sistema de fazer coisas certas, para agradar o pastor, para agradar o líder da igreja, para agradar o irmão, o marido, a esposa. Não, cristianismo é relacionamento com Cristo, um relacionamento de amor, um relacionamento íntimo e diário. Quanto tempo você gasta estudando a palavra de Deus, que nem é gasto, é investimento? Quanto tempo você usa para estar orando na presença do Senhor? Quanto tempo você usa para falar do amor de Jesus para outras pessoas? Logo, o crescimento em Cristo é uma forma de nos conservar com a visão focada na recompensa, de que um dia Jesus vai voltar e vai dar a recompensa a cada um de nós. Eu morava em Ilhéus, e uma vez aconteceu que, eu não sei se eu contei isso aqui, eu contei aqui na igreja, né? Não tenho certeza, do meu menino que se afastou de mim. Eu contei? Não? Então eu vou falar. Eu morava em Ilhéus, e quem conhece o centro de Ilhéus sabe que é um centro com ruas um tanto estreitas em alguns pontos. E nós fomos numa lanchonete no sábado à noite, e ao sair da lanchonete, o meu menino tinha em torno dos seus 3 anos também, 3, 4 anos, e já era aquele tipo de guri que queria dar uma de homenzinho, né? Saía na frente, de forma independente, querendo se provar para si mesmo que tinha uma certa autonomia. E eu chamava: Daniel, volta aqui, filho, fica perto de nós. E Daniel indo à frente. Ele estava indo em direção ao carro. Ele até conseguiu memorizar o caminho. Mas só que num dado momento nós saímos da calçada e fomos para a avenida. Era já uma certa hora da noite, não tinha movimento, mas eu fiquei acompanhando. Eu estava na avenida junto com a minha esposa e minha filha, e eu fiquei acompanhando Daniel na calçada. Tinha alguns carros que impediam ele de ver que eu estava acompanhando ele. Uma senhora que estava num bar, percebendo que o menino começou a ficar meio desorientado, apontou para mim. E eu dei sinal para ela, dizendo assim: não, deixa, eu quero ver o que vai acontecer com ele. Então Daniel, ele não olhou para os lados, ele olhou para trás e não viu mais a família dele, não me viu mais. Então ele teve uma ideia, resolveu voltar todo o caminho. E quando ele voltou, ele ia encontrar tipo um T, a rua vinha e tinha outra que cruzava. Quando ele chegou no final da rua, ele olhou para o lado esquerdo e olhou para o lado direito e não viu ninguém. Aí ele se deparou com a realidade: estou sozinho, perdido, no meio de uma cidade que é muito grande para mim. E eu observando a distância, eu estava atrás dele, ele estava andando, não olhava para trás, e eu fiquei observando qual seria a reação. Naquele momento, Daniel, ele vai para o cantinho da rua, senta, se encolhe e começa a chorar. Aí o coração do pai não aguenta. Eu saí correndo em direção a Daniel e disse: filho, não precisa chorar. Papai está aqui. Papai sempre esteve olhando para você. Papai nunca esteve longe de você. O papai sempre vai estar perto de você. Eu abracei meu filho e ele se sentiu protegido e consolado. Filha, filho, o papai sempre está perto de você. Você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho. Por mais que em algum momento você pode sentir desamparo, abandonado pelas pessoas que você ama,
ou pelas condições de vida sociais, quaisquer que sejam, parece que não tem solução. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um divórcio, quem sabe um desemprego, quem sabe um amor não correspondido, quem sabe a negação de um pai ou de uma mãe. Mas eu quero dizer para você que o seu pai, que te ama, ele fez de tudo e fará de tudo por você. Você nunca está sozinho. Vamos ter alguma música especial? Vamos ouvir a música especial e logo após eu quero convidar você para uma decisão. A decisão de deixar que esse pai te abrace, que esse pai te conforte e saiba, a salvação está em suas mãos.